Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um resumo da lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança. E hoje, domingo, dia 20 de julho de 2025, e temos como título nesse primeiro dia da semana: Deus versus deuses. O que significa esse título, querido professor, querida professora que está nos acompanhando nesse momento? Esse título, ele destaca o confronto direto entre o Deus vivo, criador de todas as coisas, e os falsos deuses egípcios. É interessante analisar, dentro do contexto desse título, que cada praga e milagre era um juízo contra a idolatria, ou seja, demonstrando a supremacia de Deus sobre o politeísmo egípcio. Como a gente analisou na parte introdutória de ontem, de sábado, onde eu destaquei que havia mais de 1.500 deuses e deusas, a gente pode analisar que, que essa religião, a religião politeísta, né, no Egito, ela era muito forte. Inclusive, o próprio faraó se considerava divino. É interessante eu destacar nesse resumo de hoje de que Deus ele não disputa poder com ninguém, querido amigo, querida amiga. Por quê? Porque ele é o único Deus verdadeiro. Os deuses do Egito, eles eram falsos e ao mesmo tempo sem sentido, inúteis diante do Senhor. E esses eventos ilustram o grande conflito entre Cristo e Satanás, e, ao mesmo tempo, apontam para os juízos finais em Apocalipse. É interessante quando a gente analisa alguns detalhes dessa parte de domingo, tendo como base Êxodo, capítulo 7, versículo 8 a 15, percebemos que Moisés e Arão, eles estavam ali diante de Faraó, e a vara de Arão, ela foi transformada em serpente. E ali, os magos egípcios imitam, mas a serpente de Arão devora a serpente deles. A gente percebe também que ali tem um confronto espiritual, né? Faraó, naquele contexto, ele era considerado um deus. Porém, Deus não lutava apenas contra o Egito ou o Faraó, mas contra as suas divindades. Isso está descrito em Êxodo capítulo 12, versículo 12, e Números capítulo 33, versículo 4. Agora, o símbolo da serpente, o que isso significa? É interessante analisar que na coroa de Faraó tinha uma cobra erguida na sua coroa. Isso simbolizava o poder divino, no caso, referente a Faraó. E a vara de Arão, engolindo as outras serpentes, demonstrou ali a supremacia de Deus. E a gente percebe que, segundo a mitologia, né, percebemos que ali engoliu 7 serpentes, mostrando o seu poder. E isso mostrando o verdadeiro poder de Deus e também a sua autoridade. Ainda em Êxodo capítulo 7, versículo 8 a 15, ali aconteceu uma série de detalhes, como por exemplo nos versos 14 e 15, Deus ele ordena que Moisés vá ao rio encontrar Faraó e ali anunciar as pragas. E eu quero destacar a pergunta de número 1, que tem como base Êxodo capítulo 7, versículo 8 a 15, que a gente está analisando até o presente momento. Qual é a pergunta? Quais lições podemos aprender desse primeiro confronto entre Deus dos hebreus e o Deus do Egito? É interessante que Deus ele é superior a qualquer poder humano ou espiritual. E quando a gente analisa que houve ali umas imitações humanas, a gente percebeu que essas imitações humanas, né, feitas ali
pelos magos, feiticeiros, elas tiveram limite, ou têm limites, né? Por quê? Porque somente Deus possui o poder criador sem limite e, ao mesmo tempo, absoluto. Percebemos, dentro desse contexto, de que Deus ele confrontou diretamente os símbolos de idolatria egípcia. E aí entra novamente os nossos personagens, né? E, além de Deus, Moisés e Arão, eles foram instrumentos de Deus, mas a autoridade era única e exclusivamente do próprio Deus. Muitas vezes a gente faz milagres, muitas vezes a gente acontece coisas não porque a gente tem poder, mas porque a gente é instrumento nas mãos daquele que tem poder. Um outro detalhe importante de que mesmo vendo o milagre, Faraó endureceu o coração. E aqui a gente chega a uma lição de que milagres não convertem corações, que tem dentro desse coração rebeldia e não disposição de obedecer. Eu quero encaminhar a parte final com as nossas lições. A primeira, eu falo sobre confiança. E por quê? Porque só Deus, ou melhor, só o Deus verdadeiro, querido amigo, querida amiga que está nos acompanhando, tem poder sobre qualquer situação ou poder que espiritual, né, que enfrentamos, porque Deus está acima de tudo e de todas as coisas. A segunda lição, eu falo sobre a idolatria moderna, ou seja, que não devemos confiar em símbolos ou pessoas como fonte de segurança. Por quê? Porque somente Deus tem as ilimitadas fontes, não só de poder, de segurança, mas de salvação. Terceira lição, eu quero falar sobre o endurecimento do coração. Mesmo ao ver a verdade, podemos rejeitá-la por orgulho, como aconteceu com o Faraó. Uma quarta lição é sobre a autoridade espiritual. Quando obedecemos a Deus, ele nos dá poder e autoridade para cumprir a sua missão. E uma quinta lição é sobre o conflito final. Assim como Deus enfrentou os deuses do Egito, querido professor, querida professora, ele derrotará todos os sistemas de erro e, no fim dos tempos, não vai ser diferente. Eu quero finalizar com uma citação de Ellen White, que ela diz no livro Patriarcas e Profetas, na página 333. Ela diz, inspirada por Deus, que cada praga foi dirigida contra algum dos deuses do Egito, expondo a impotência dos ídolos e mostrando a superioridade do Deus vivo. Deus seja louvado por isso. Uma outra citação, ela fala na revista Finais dos Tempos, do dia 1º de março de 1899, ela diz, inspirada por Deus, que quando a vara de Arão se tornou serpente e engoliu as varas dos magos, isso foi um sinal de que o poder de Deus destruiria todo o poder da feitiçaria e também da idolatria. Uma outra citação, agora no livro Patriarcas e Profetas, só que na página 268, ali, Ellen White, inspirada por Deus, diz que Deus dá luz aos homens. Se recusarem obedecer, o resultado é o endurecimento do coração. Então, esse foi o resumo de hoje, domingo, dia 20 de julho de 2025. E para mim foi uma alegria, um privilégio ter a tua companhia, ter a tua interação. E desde já fica o convite para que você possa nos acompanhar na lição de amanhã, segunda-feira, dia 21 de julho de 2025. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o teu início de semana e, é claro, que Deus te abençoe através dos teus estudos, através aqui dos resumos do canal
Escola da Esperança.